Nesta aula, nós vamos aprender todas as ferramentas necessárias para que a gente possa obter um relatório de corte e aterro da barragem que nós criamos dentro do Civil 3D. Para isso, nós vamos precisar aprender a criar uma superfície de corredor, inserir sample lines, criar uma lista de materiais e aí sim obter o relatório. A primeira coisa que vamos fazer é abrir o desenho barragens, que já tem aí uma barragem inserida no terreno, só que eu vou sair dessa forma de visualização isométrica e vou voltar para uma vista de topo aqui mesmo. Então aqui eu tenho uma barragem e eu quero saber qual que é a quantidade de material em corte e aterro que eu vou ter que trabalhar para fazer essa barragem aqui. Então o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é criar uma superfície deste corredor aqui. Como que eu faço para criar uma superfície do corredor? Eu clico nele, sou direcionado à minha aba contextual de corredores e eu venho aqui em Corridor Surfaces. Clicando aqui, eu sou levado a uma janelinha onde eu tenho que criar a minha superfície de corredor. Então o que eu faço agora? Clico nesse primeiro botão aqui, que é para criar uma superfície de corredor, e agora eu tenho que especificar o tipo de código que eu quero trabalhar. Se é uma superfície do topo, do datum, do preenchimento, do corte. Então, como eu quero fazer de corte e aterro, eu tenho que criar uma superfície de datum. Então, eu clico aqui, ó, datum, e clico nesse maisinho. Clicando nesse maisinho, eu inseri o datum na superfície de corredor. O datum é tudo que está abaixo dela. Então, o que eu vou fazer agora? OK, e vou visualizar aqui a minha superfície criada com os contornos sendo inseridos dentro do corredor. Assim que a superfície está criada, o próximo passo é inserir sample lines para a gente poder criar a lista de material. Como que eu faço para inserir sample lines? Aqui eu tenho um corredor que tem como base um alinhamento. Então eu vou vir aqui em Home. Em Home eu vou vir aqui em Create Sample Lines, clico aqui, ele pede para mim na minha barra de comando, selecione um alinhamento ou pressione Enter. Pressionar Enter é muito mais fácil, porque eu venho aqui Enter e vejo que tem um alinhamento chamado eixo. Se tivesse mais, eles seriam todos listados aqui. Então eu clico em OK, ele pergunta o nome, vou colocar aqui sessões e vou mandar criar, ó, OK. Mandando criar, fica muito fácil agora eu inserir as sessões aqui dentro. O que eu tenho que fazer? Venho aqui na criação de sessões e seleciono By Range of Stations. Então eu clico em By Range of Stations e ele pergunta para mim as características das minhas sessões. Então qual que vai ser a largura? Eu vou colocar 150 de cada lado, porque eu já testei nesse projeto e 150 vai cobrir toda a área que eu preciso. E vou pedir para ele criar de 20 em 20 metros. O que eu vou fazer agora então? OK, e estão criadas aí as minhas sessões. Se eu quero apenas elas, clico em Enter e eu finalizo a criação das sessões. Então, agora que nós já temos a superfície e o grupo de seções, nós vamos vir em Analyze e vamos criar uma lista de materiais a ser trabalhadas na hora de calcular a quantidade. O que nós vamos fazer então? Vamos vir aqui em Volumes and Materials e vamos clicar nesse caminhãozinho aqui, onde eu vou inserir a minha lista de materiais. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui, vou selecionar o alinhamento e o grupo de seções, por isso que é importante inserir um grupo de seções. OK. E agora eu tenho que colocar aqui o critério. Se eu quero um desses três aqui, eu vou colocar Cut and Fill mesmo, que vai ser a quantidade de corte e aterro que vai ser feito. E aqui agora eu vou colocar quais são os objetos que eu estou trabalhando. Então, olha aqui. Qual que vai ser a superfície onde vai remover terra e preencher terra? Vai ser o terreno. Agora aqui, o datum. Onde que vai ser inserido o datum? Vai ser a barragem. Então eu venho aqui e coloco corredor 2, que é a superfície criada no corredor. Clicando em OK, eu vou ter agora inserido as minhas listas de materiais. Agora que nós já fizemos tudo isso, vem a parte mais fácil. Eu venho em Volume Report, que é o relatório de volume, clico nele, seleciono aqui o alinhamento, o grupo de sample lines, a lista de material que também nós já criamos,
e peço para mostrar o relatório XML, só para a gente ver como que é feito os cálculos. Então eu venho aqui e clico em OK, ele vai demorar um pouquinho talvez, ele mostra para a gente um script aqui, olha, trazer para cá para a gente poder olhar direitinho, o nome do projeto, o nome do software que está utilizando e aqui o que foi utilizado para calcular. Vejam que ele leva em consideração as seções que foram criadas. Tá vendo? Vou fechar aqui e vou visualizar o relatório. Aqui está o meu relatório de corte e aterro, a quantidade que tem aqui em metro cúbico. Ó. Metro quadrado é o square meter e o cubic metric. Tá vendo só? Então está criado aí o nosso relatório de volume que vai ser trabalhado na nossa barragem. Nesta aula, nós aprendemos a criar um relatório de volume dentro do Civil 3D para uma barragem que já estava criada. Para isso, nós tivemos que criar uma superfície de corredor, um grupo de seções e uma lista de materiais para que o Civil 3D entendesse direitinho o local aonde ele iria utilizar para criar a análise de volume.